Está no ar, então, mais um episódio do nosso Saúde e Bem-Estar Podcast aqui na tua Rádio Alvorada. E hoje vamos falar, então, sobre a evolução dos tratamentos ortodônticos. E já quero, de antemão, agradecer aos nossos patrocinadores, ao Hospital Cristo Redentor, a Imunize Clínica de Vacinas, a Solucione Imóveis, a Ticiane Laboratórios, o Dr. Rodrigo Balutin, urologista, ao Dr. Pedro Bittencourt, cardiologista, a Deliciare, a GSB Áudio e Vídeo e a Odonto Rigo. E para falarmos então hoje sobre a evolução dos tratamentos ortodônticos, estou recebendo aqui hoje no nosso episódio o Dr. Leduan Zanella, que é dentista e especialista em ortodontia. Seria isso, doutor? Bem-vindo. Isso mesmo, muito obrigado pelo convite, agradeço muito. Vamos falar um pouquinho para as pessoas saberem mais sobre isso. Então, doutor, ortodontia é uma área da odonto. Isso. Acho que ainda a gente tem um certo dúvidas sobre a divisão das áreas, né? E a ortodontia é a parte que é focada mais na parte dos aparelhos. Seria isso? Poderia nos explicar um pouquinho melhor? Isso mesmo. A ortodontia é a especialidade que trata disfunções de articulação, tá? Disfunção de posicionamento dentário. E dentro da ortodontia ainda existe a ortopedia, tá? A ortopedia é o que a gente faz geralmente em crianças de 3, 4 anos até os 15 anos, é a ortopedia. E depois a ortodontia segue para a vida de adolescência e adulto. Então os problemas, digamos assim, para traduzir a palavra disfunções, né? As alterações aí mastigatórias de articulação de ATM, né? Elas podem começar então desde criança, muito pequena. Desde criança, muito pequena. Então, nós até falamos que existem tratamentos diferentes em criança, em adolescente e adulto. Muito mais fácil sendo em criança, dificultando um pouco em adolescente e dificultando muito mais em adulto, né? Então, na criança a gente consegue pegar lá, desde que não nasceu ainda, projetar um crescimento, porque funciona assim, quando a gente faz os exames ortodônticos para analisar como está a boca da pessoa, se essa é uma criança, a gente consegue projetar como ela vai crescer. A gente consegue, não é imaginar, a gente projeta por dados de como que está o crescimento dela até aquela idade e como que vai ter o crescimento dali em diante. Então, se nós conseguimos pegar uma criança mais nova, a gente consegue interceptar algumas coisas, mudar algumas coisas para corrigir. E às vezes a gente pega uma criança já quase adulta, né? Um adolescente ali, que já está tudo torto e daí precisa corrigir. Então é uma corretiva. Então corrigir. O adulto também já aconteceu, já está torto, coisa assim, e precisa corrigir. Então é diferente de uma criança, né? Eu tinha esse mito quando eu era pequeno, né? Até nós conversávamos antes, né, de iniciarmos o nosso bate-papo. Eu usei por muito tempo aparelho, comecei muito jovem a usar, com 8, 9 anos. E eu tinha aquele mito, então, que a parte da ortodontia era muito focada só na segunda dentição, né? Que hoje a gente tem duas dentições, né? A primária, que é o popular dente de leite, daí depois a segunda, que são os dentes permanentes. Então, a ortodontia, ela já começa muito antes. Isso, a ortodontia começa na dentição decídua, né? Muito na dentição mista, tá? E bastante na dentição permanente. Mas muito antes, se eu consigo trazer a criança, ou as mães se conscientizam em trazer a criança mais cedo possível, é a melhor situação. E quais são os sinais, assim, para mim, né, para o pai e a mãe observarem na criança, assim, porque já, como a senhora falou, às vezes já chega com os dentinhos bem tortos, né, já é nitidamente
fácil de identificar. Mas tem sinais que a mãe já pode ver quando a criança é menorzinha ali, com 3, 4 aninhos aí, que está tendo a necessidade de ter uma avaliação para iniciar um acompanhamento mais preventivo, mais precoce? Sim. A criança, quando nasce, ela não vai para o médico? Vai, né? Vai para o médico, né? O pediatra tem que... O pediatra já pega, né, a criança? Então, a criança, quando nasce, a família tem que saber que ela tem que ir para o dentista. Mesma coisa. Seria uma cultura, então, que a gente tem que começar a desenvolver. Então, a cultura. Então, quanto antes essa criança puder ir para o dentista, 1 ano e meio, 2 anos, tá? Já fazer o acompanhamento, a gente já consegue, daí depois a cada 6 meses, a cada 1 ano, fazer o acompanhamento, já consegue se ter a ideia do que, como essa criança vai estar para o futuro. Mas assim, sinais assim que a pessoa pode visualizar é dentes começarem a vir tortos, não nascer um dente apropriado. Só que, sincero contigo, as mães não sabem quais dentes que tem que nascer antes e depois. Não tem essa visão de ortodôntica e acabam, eu acho que tá legal. E daí de repente deixa lá para os 12 anos e já passou, né? Daí agora vamos ter que corrigir uma coisa que está errada. Então, a cultura de você fazer um acompanhamento preventivo, ela começa desde 2 anos. 2 anos de idade. 2 anos, eu acho que para ortodontia é onde a gente consegue já visualizar o exame clínico, né? Não radiológico ainda, mas clínico, e visualizar como que vai estar o crescimento mandibular, maxilar, da parte de cima, da parte de baixo, como explicar, e já projetando, daqui 1 ano tu volta, mãe, daí passa 1 ano, depois mais 1 ano, então a gente consegue muito melhor, assim. Muito melhor. E essas projeções hoje, tem tecnologias hoje disponíveis para fazer? Sim. Até depois vamos conversar um pouquinho sobre, acho que exames que evoluiu muito, provavelmente, nos últimos anos. Mas hoje você tem tecnologias, usa-se aqui inteligência artificial, tem software, como é que funciona? Olha, não tem inteligência artificial não ainda, tá? Mas existe hoje a ortodontia, assim, para nós visualizar como que está o crescimento, é através de bases ósseas, tá? Então é através de raio-x, teleradiografia, que é uma raio-x de lado, onde vê o crescimento mandibular e maxilar. Existe sim o IA dentro disso, onde consegue melhorar os dados, tá? Melhorar as curvas que antes não conseguias. Mas ela é em bases ósseas, que as bases ósseas não mudam de lá da década de 70 para agora, né? E a tecnologia veio para melhorar em algumas situações e diagnósticos, sim. E se entrou na questão de uma evolução muito grande, acredito, nos aparelhos ortodônticos, né? Se tinha ainda muito um medo, acho que ainda se tem um certo medo dos aparelhos, né? Desde a questão de moldagem, na questão de indicação, os tipos de aparelho, né? Como é que está hoje? Mudou muito a cultura, né, Dr. Jefferson? Talvez quando eu era adolescente, a ortodontia, eu quero colocar aparelho, os colegas também, todo mundo quer, e estava muito na moda. A moda das borrachinhas coloridas. Borrachinhas coloridas, tu lembra disso, né? Se passou esse tempo, mudou-se e hoje está na moda o quase nada, ou pouco, ou usar menos aparelho possível. Então hoje, por isso que veio os alinhadores invisíveis para dar essa mudança. Essa mudança aconteceu. Só tem que... o que está acontecendo é uma mudança de ideia de como vai usar o aparelho, tá? Mas o aparelho, o alinhador é um aparelho. Não é só um alinhador. Às vezes, mas é a mesma coisa que usar aparelho? É a mesma coisa para aquelas indicações, sim. Tem que saber que tu vai fazer um tratamento muito mais fácil, muito mais rápido. Isso veio a tecnologia, né? Parece que veio a tecnologia. E assim, o senhor fala as indicações, né? Existem vários tipos de aparelhos, né? Eu acredito, né? Hoje, os alinhadores, eles são, já como a palavra diz, para a parte
de alinhamento mesmo. A questão de disfunções de ATM, ele também trabalha isso? Como é que é? Quais são as indicações e os diagnósticos, acho, para nós pensarmos em indicação de aparelho? De aparelho, tá. Quando iniciou a ortodontia com alinhadores, a ortodontia com alinhadores veio para tratar só casos leves e fáceis, no início, tá? Há 15 anos atrás. Eu faço o tratamento de alinhador há 12 anos, tá? Aí foi se evoluindo e conseguiu-se hoje, eu faço hoje todos os tratamentos ortodônticos nos meus pacientes com alinhadores invisíveis. Então, sim, eu só não tenho 100% porque em muitos casos eu utilizo o aparelho fixo depois alinhador. Mas quase 100% dos meus pacientes usam alinhadores, tá? Uma mudança. Há 10 anos atrás, 100% dos meus pacientes eram de aparelho fixo. Então, foi se mudando isso. Quais as indicações do aparelho fixo? Todos os tratamentos, do alinhador, todos os tratamentos. No meu caso, eu faço todos os tratamentos com alinhador. Mas ele consegue abrir espaço, consegue. Ele consegue fazer os dentes para trás, consegue. Consegue fazer os dentes para frente, consegue. Consegue fazer os dentes mudar de posição, consegue. Então, digamos que é a última geração que a gente tem de formato de aparelhos. Substitui aquele famoso aparelhinho da chavezinha, que era o expansor de palato, né? De céu da boca. Ou é diferente? Ainda não. Ainda não. Esse faz funções diferentes. Aquele aparelho de abrir o céu da boca, ou outros aparelhos ortopédicos de avançar o queixo, por exemplo, ou segurar o avanço do queixo, puxar a maxila para frente. Esses aparelhos não terminaram ainda. Esse é muito usado mesmo, tá? O alinhador vem tirar o aparelho fixo mesmo, a terapia do aparelho fixo, com os brackets, com as borrachinhas, ele vem remover isso, trocando para o alinhador. Ponto. Isso deixamos claro. Porém, o que ainda está em jogo é o que o dentista sabe fazer com o alinhador. Porque o alinhador, ele é complexo. O dentista que está operando o alinhador, saber o que fazer o alinhador, não basta criar as plaquinhas e dar para o paciente e use. Não vai funcionar. Ele é complexo. Ele tem que ser utilizado mecânicas auxiliares. Então, vamos lá. Lá no aparelho fixo, quando nós, adolescentes, usamos o aparelho fixo, tu não usou umas borrachinhas que vai de cima até embaixo, por exemplo, para fechar a mordida? Isso. No alinhador tem que usar também a borrachinha, de cima até embaixo, para fechar a mordida. Então, mecânicas auxiliares não terminaram. Tu talvez tenha usado algum outro aparelho, alguma outra coisa para puxar o dente de cima para mais para trás, um pouco, uma borracha que vai até aqui. No alinhador tem isso também. Não terminou isso. Então, mecânicas auxiliares do aparelho do alinhador existem ainda. Tá? Então, o que só mudou foi o aparelho fixo dos brackets metálico, saiu, entrou o alinhador invisível, transparente, tira para comer, tira para ir numa festinha, isso que mudou. Mas a higiene deve ser muito mais fácil com muito ele. Mais fácil. Nossa. E a questão de conforto. Porque, assim, eu usei, acho que quem está nos assistindo, nos ouvindo também, que teve a experiência de usar a metodologia do fixo, sabe, né? Que é muitas vezes o risco de dificuldade para limpeza, para te passar um fio dental, tinha que muitas vezes utilizar como se fosse um passa-fio, né? Às vezes soltava aquele fio, o fio, e daí começava a cutucar a bochecha, a gengiva, o risco de alguns alimentos ter que se privar pelo risco de quebrar ou soltar o bracket, é bracket, né? O nome correto, né? Com os alinhadores isso praticamente não existe mais. Não existe mais. Isso eu tinha muitos problemas, tá? O aparelho fixo. Soltava o fio principal, soltava o bracket
quebrava, a criança não cuidava. Daí hoje eu tenho uma pergunta que me acontece seguido na clínica. Criança pode usar alinhador? Sim, e deve. Então, o tratamento com alinhador, se o dentista souber conduzir, então a questão está no dentista que está promovendo a saúde, saber tratar, tá? Mas o alinhador invisível trata crianças, adolescentes, adultos e idosos. Eu tenho pacientes de 70, 75, 80 anos usando o alinhador. Eu tenho crianças de 4, de 6, de 8, de 12, de 15, de 20. Eu tenho adolescentes, né, que eu já falei ali, adolescentes. Eu tenho adultos de todas as idades. Então, o alinhador incluiu todo mundo. O fixo, ele não fazia tanto isso. A pessoa de mais idade, mais idosa, acabava não podendo porque tinha umas restrições periodontais usando o fixo. As restrições de gengiva e de osso usando o aparelho fixo. O alinhador, ele é mais controlável. A gente consegue tratar todas as idades. Hoje então, a gente acaba possibilitando até um tratamento então mais integral, consegue atender todas as faixas etárias, todas as idades, e eu consigo ser menos agressivo, então, nesse sentido. Até você falou na questão de idade, né? Hoje a gente tem muitos idosos, né, que não é uma realidade que há alguns anos atrás, que ainda tem a sua dentição natural, né? Não tem a prótese móvel, né? A famosa dentadura, não tem as pontes, né? Mas às vezes falta um ou outro dente ali. Acho que talvez seja até uma dúvida, né? Eu tenho meus dentes desalinhados, tenho dificuldade na mastigação, talvez teria indicação, mas falta uma dentição, né? Porque na criança não é tão comum você ter isso. Como é que funciona? Tem que pensar num implante, alguma coisa antes? Eu acho que é uma coisa legal até para nós trazermos. Quando eu sou ortodontista minha primeira passagem de especialização foi ortodontia. E eu começava a visualizar que eu tinha muito paciente de ortodontia que faltava um dente, faltava 2 dentes, coisa assim, algumas deficiências. E aí eu fui fazer especialização em implantodontia, tá? Então eu sou especialista em implante também. E eu acabo tratando muito paciente de aparelho e com implante com aparelho. Então, essa terapia precisa se fazer uma consulta de avaliação, mas hoje o aparelho alinhador, ele deixa também, a gente consegue fazer planejar como que vai ser o tratamento de aparelho e onde vai ser o implante, podendo fazer o implante antes de começar o tratamento de aparelho ou depois com o aparelho alinhador. No aparelho fixo era diferente, a gente não podia começar a fazer o implante antes, somente depois de tratamento realizado, porque os dentes iam movimentar-se e ia ocupar aquele espaço que a gente não tinha certeza de quanto ele ia ocupar o espaço, aquele espaço que faltando um dente. Se aquele dente que estava do lado ia se movimentar e ocupar aquele espaço. Hoje no alinhador a gente já projetou como vai ser, até onde vai aquele dente. Então a gente tem certeza que o dente, por exemplo, vai até tantos milímetros ali. Então pode colocar o implante do lado que não vai ter problema nenhum. Então a gente pode hoje planejar fazer o implante antes de um tratamento realizar. E uma dos maiores traumas, eu acho que eu tive também, como, né, eu sempre falo, me boto na situação, porque eu acho que antes de profissional a gente foi paciente, né? Então a gente, como profissional de saúde, a gente é paciente e às vezes você tem empatia e entender o que é o sofrimento do paciente, ele é verdadeiro. Um dos traumas que eu sempre tive foi na questão de quando falava sem fazer moldes, né? Moldes, para mim, era um dos traumas, né? Dava náusea, dava vômito, né? Aquela massa. Ainda é dessa forma? Mudou? Como é que funciona hoje para fazer? Porque a tecnologia evoluiu, né? Estamos falando em aparelhos que já não tem mais fios. Hoje eu trouxe isso para mostrar para vocês. Esse é um scanner, tá? Esse scanner, ele faz o quê? Ele dispensa o uso de moldagem. A moldagem saiu da nossa clínica.
veio o scanner. Graças a Deus. Graças a Deus. O scanner faz o quê? Ele filma, ele faz uma filmagem dentro da boca e a gente consegue visualizar já no computador como é os dentes e, se quiser, já mandar imprimir um modelo numa impressora 3D. Então, eu tenho um scanner já há 4 anos. É uma tecnologia que veio para revolucionar e ficou, e não vai sair, tá? Ele cada ano ele vem se aprimorando, mas a ideia do scanner hoje é eliminar a moldagem. Mas não só isso, ele faz com que os tratamentos sejam muito, muito mais precisos, muito mais rápidos e com uma dinâmica dentro de uma clínica muito melhor. Como não existe molde, não existe gesso que vai no molde, não existe o transporte desse coisa até um laboratório, não existe a contaminação cruzada em pegar esse molde que o laboratório vai pegar e mandar de volta o dente. Então isso aqui faz o scanner, por exemplo, manda por e-mail para o laboratório produz sem colocar a mão num dente, por exemplo, uma porcelana, por exemplo, e manda dentro de um pacotinho que vai chegar na boca do paciente em 2, 3 dias. Então, muito mais ágil também, né? O alinhador, mesma coisa, ele faz, a gente não precisa tirar o molde, mandar produzir esse alinhador em São Paulo, por exemplo, tinha que ir por correio. Agora, scanner, manda por e-mail, a partir de chegou lá, 1 ou 2 horas depois já está sendo produzidos os alinhadores. Vem com muito mais rapidez, até 7 dias está no consultório em Marau. Com o molde, lá quando eu comecei, há 12 anos atrás, tinha que fazer o molde, mandar esse molde numa caixinha para São Paulo. E lá eles iam transformar em gesso, isso. O risco de quebrar no transporte. Tudo isso. Demorava em torno de 45 dias para chegar o alinhador em Marau. Então é muita diferença, né? 7 para 45. Não, e muito mais prático e o estresse e a questão da experiência do paciente muito positiva, né? E assim, acredito que os dois extremos eram uma dificuldade muito grande, tanto a criança como se fosse fazer numa pessoa mais idosa, né? E a questão, pela questão do entendimento do processo, de como ia fazer. Isso, às vezes eu pego criancinhas pequenas de 1 ano, que eu preciso fazer um escaneamento muito fácil. Imagina fazer uma moldagem numa criança de 1 ano. Muito difícil, né? Muito complicado. Hoje todo mundo que já fez moldagem sabe que é ruim mesmo, né? E pensar que só essa câmerazinha aqui só filma, vai fazer a mesma coisa, é a evolução, né? E hoje já é possível então imprimir um protótipo ali, um modelo prévio já em impressora 3D. O senhor tem isso também hoje? Sim. Eu já, desde que eu adquiri a parte digital, na nossa clínica, nós resolvemos ir para o digital. Foi uma transformação imensa, assim, coisas assim que nós não imaginava ter, por exemplo, um scanner, um investimento, uns computadores muito avançados, impressoras 3D para imprimir esses modelos, fazer todo um fluxo digital, toda a parte de produzir os dentes de porcelana, tudo por computador. Então nada mais é manual. Então, dá para fazer manual? Ainda dá. Não estou dizendo que não dá. Dá para fazer. Mas o digital ele é muito mais preciso, né? Uhum. E hoje, qual que é o material que é utilizado quando se fala na questão dos aparelhos, né? Antes era muito metal, né? Sim. Hoje eu acredito que se vai para um material mais da parte de plástico, né? Mesmo. Nós chamamos até em congressos e cursos, a gente está fazendo os plásticos, tá? Brincando assim, né? Mas é uma mistura de plásticos, tá? É uma mistura de plásticos para chegar num plástico eficiente. Esse estudo do plástico ideal está nas maiores empresas de alinhadores no mundo, bem desenvolvido. E algumas outras menores empresas
está mal desenvolvido. Então, a diferença entre o bom e o médio é o plástico. O plástico com mais consistência de movimentação e o outro plástico com menos consistência de movimentação. Que o plástico, uma empresa com maior qualidade, ela é mais cara um pouco, às vezes, mas ela entrega mais resultado do que uma empresa com plástico mais fraco, que não movimenta tanto os dentes, que não entrega tanto resultado, mas também é um alinhador. Então existem essas diferenças ainda. Então tem que, até quando for escolher um profissional para cuidar, tem que inclusive conversar a respeito da qualidade do material, porque é um investimento em saúde. Qualidade do material, isso mesmo. Eu já usei mais que uma marca. Existem no Brasil 3 marcas ótimas, 4 marcas medianas, mais umas 20 marcas ruins. Então tem isso para ser escolhido. Então é uma... E algumas pessoas também, a gente vê, às vezes conversando assim, fizeram já o tratamento assim com modelos tradicionais ali e por algum motivo ou outro hoje precisam novamente uma reintervenção. Não tem contraindicação nenhuma poder usar hoje alinhadores invisíveis, se já usou, se tiver a indicação de usar. É isso mesmo, que a maioria dos casos está relacionado a isso, a reincidiva, o que usou e acabou voltando. Até uma coisa para nós deixar claro, por que volta, né? Porque a gente envelhece, o que acontece com a pessoa quando envelhece? Diminui, né? Atresia, né? Acontece atresias, né? Essa atresia faz com que os dentes se acavalem, né? Ou fiquem um sobre o outro, e essa modificação dos dentes, do osso, da posição dos dentes, vai acontecer durante a vida. Então isso é normal. Não foi porque comigo aconteceu isso. Todas as pessoas, a ideia é que vai acontecer isso. A movimentação dos dentes é normal. Essa recidiva, essa voltar os dentes ficarem tortos, coisa assim, é muito tratado com alinhador. Ele é o que mais, hoje é o carro-chefe do alinhador, é o que mais tem tratamentos de recidivas. E hoje também, desculpa, se tem a questão de tempo de tratamento. Óbvio que cada caso é um caso, né? Não tem como dizer, é uma fórmula mágica, todo mundo vai usar ao mesmo tempo. Qual é o tempo mínimo hoje para um tratamento, né? Dependendo da situação, que não seja um caso tão avançado assim? De alinhador? De alinhador. 3 meses. De aparelho fixo, 1 ano e meio. É uma evolução também em tempo. Em tempo. Então o alinhador é, no mínimo, 3 vezes mais rápido que o aparelho fixo. Um paciente de aparelho fixo que precise 3 anos, um alinhador é 1. Se bem conduzido, né? Estou dizendo se bem conduzido nos dois lados. Melhor cenário. Nos melhores cenários, se bem conduzido por profissional, pelo paciente, 3 anos no aparelho fixo, 1 ano no aparelho invisível. 1 ano no aparelho fixo, 3 a 4 meses no aparelho invisível. Então não tem essas compatibilidades. E quais são as experiências que tu teve também? E depois vamos falar um pouquinho sobre a questão de investimento, que eu acho que é também importante. Sim. Mas teve alguma experiência que te marcou, assim, que eu acho que sempre tem aqueles pacientes que às vezes chegam com uma perspectiva, e até a questão, acho, de autoestima, né? Porque a gente fala muitas vezes em questão, porque é estético, porque é bonito, porque eu tenho vergonha de sorrir, porque meus dentes são tortos, porque minha mordida não é bonita. Mas tem também a questão de autoestima, a questão até de melhora da mastigação, pega um idoso hoje, a gente sabe que muitas vezes a perda de peso, a gente pensa em inúmeros problemas, né? Às vezes é um câncer, é uma desnutrição por não estar se alimentando adequado, mas muitas vezes o problema de não, às vezes, estar emagrecendo é por realmente não se alimentar adequado, por já não conseguir ter uma mastigação que consiga alimentos que realmente são nutritivos, né? Já abandonou a carne, já abandonou alimentos mais duros, né? Com uma consistência mais dura. Então, eu acho que é revolucionário tu ver isso nos pacientes. Tem algum caso que te marcou? Eu tenho casos que marcam seguidamente.
casos grandes, assim, grandes eu quero dizer que com um aparelho fixo ia precisar de 5 anos, um exemplo, 4 anos, 5 anos, e o aparelho alinhador veio a precisar 1 ano e meio, 2. Casos complexos, assim, como, por exemplo, a maxila muito para frente em relação à mandíbula, e nós conseguirmos tratar de forma eficiente. Então, existem casos complexos, casos mais fáceis, e todos nos norteiam por uma coisa assim, a qualidade de vida em remover o aparelho e poder comer, poder sorrir, poder ir numa festinha sem precisar usar o aparelho, e depois voltar para casa e colocar o aparelho para seguir o tratamento. Isso é o que mais nos move assim no alinhador, por ter essa facilidade de remover, fazer a higiene, por exemplo, e colocar de volta, resolvido. Então, eu acho que os alinhadores vieram para ficar. Até para os próximos 30, 40 anos, eu acho que é o que vai se manter. E a questão de investimento hoje, né? Porque a gente passou ali em cenários assim que logo no início os primeiros aparelhos ortodônticos eram verdadeiros valores assim altos, que não era qualquer pessoa que tinha acesso, né? Eu lembro que existiam até alguns sistemas que tu se associava, como se fossem associações para você ter acesso ao aparelho, né? Sim. Ou eram parcelados mensalmente, você pagava parcelas. Mas depois, com o tempo, foi ficando mais acessível o valor. E como é hoje, porque é uma tecnologia nova, né? Como é que está a questão de investimento hoje? Na ortodontia fixa, do aparelho fixo, teve momentos que pagava-se um salário mínimo pelo tratamento por mês. Absurdo hoje pensar, né? Foi ficando mais barato e se popularizou. No aparelho fixo, no aparelho alinhador, quando iniciou também o valor eram muito caros, porque a tecnologia vinha americana e só tinha uma patente no Brasil e que dificultava ficar mais barato. Hoje o aparelho fixo e o alinhador são o mesmo valor. O valor do tratamento é praticamente igual. Às vezes o aparelho alinhador é mais barato que o aparelho fixo, por ser mais rápido. E a questão de manutenção também segue praticamente o mesmo formato. Às vezes tem que ir semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Parecido, diferente um pouco. O alinhador, o agendamento é a cada 2 meses. Então, vem agora, vai voltar em 2 meses ou 3 meses. O aparelho fixo era mensalmente, né? O aparelho fixo todo mês no consultório. O alinhador, ele dá essa flexibilidade para o paciente, porque a gente vai fazer uma sequência de alinhadores. As pessoas perguntam, é um alinhador só? Não, são alinhadores trocados a cada 15 dias. Porém, quando o paciente vem, o Jefferson vem no meu consultório, olhei lá o Dr. Jefferson, coloquei o aparelho número 1. Aí tem o aparelho número 2 com a data que eu anoto para ele colocar o aparelho número 2 daqui 15 dias. Daí eu marco no aparelho número 3, dá mais 15 dias para colocar o número 3. Seria uma analogia à substituição da gramatura dos fios, que ia tendo mais ou menos uma... Mais ou menos isso aí. Então esse aparelho primeiro vai levar o dente daqui até aqui, o segundo, a placa daqui, ele já passou para até lá, de lá até lá, e assim vai fazendo um movimento. Essa é a ideia do alinhador. Então é a troca dessas placas quinzenalmente. Tem casos que essa troca é mensal. Perdão. E a questão, né, você falou que tinha as borrachinhas, tinham as questões de... que não era só alinhar, né? Você às vezes tinha que ajustar aí vamos brincar, a geometria o balanceamento, da ATM. Acaba tendo no próprio alinhador ali o local para fazer a inserção das borrachinhas. Isso. Tem alguns pacientes que é necessário borrachinha, outros não é necessário, tá? E essas borrachinhas, elas engatam no próprio aparelho. Tem uns recortes no aparelho, onde a gente engata uma borrachinha, e, por exemplo, tem outro recorte no aparelho embaixo, engata a borrachinha. E essa faz as movimentações. Prático para também, que nem se eu quero remover
removo, depois eu consigo colocar sozinho, porque muitas vezes você acabava, às vezes, tendo que colocar no fixo e só o próprio dentista conseguia remover e depois colocar e tirar, enfim, quando precisasse. Ou você rompia a borracha, às vezes, né? Eu tinha que ir voltando correndo no consultório, né? Então essa é a ideia, que o paciente consiga fazer sozinho. Então a gente, o que a gente faz? A gente vai cuidando, e nas manutenções a cada 2 meses a gente visualiza o que precisa movimentar, faz algumas coisas para movimentar os dentes. Essas coisas botões, acessórios, elásticos, terapia de apertar mais os dentes. Então, algumas coisas que precisam ser realizadas. E o tempo de uso, 24 horas, quando não for necessário tirar para alguma coisa. O tempo Ou tem um tempo de uso assim... 22 horas. 22 horas diárias. Esse é o tempo recomendado pelas empresas. Mas eu sei que utilizando quanto mais possível, melhor. Se usar mais que isso, melhor ainda. Então é uma facilidade, mas também tem que ser regrado. Não dá para... Porque eu lembro que tinha alguns, né, da parte ortopédica, que às vezes você ouvia os relatos, né, de que os pacientes às vezes não evoluíam no tempo necessário porque não faziam uso, né? Porque quando você tem essa questão de poder remover, às vezes tem aquela questão da disciplina, né? Disciplina, isso. Então é necessário usar. Se não usar, não funciona, tá? Tem que ter essa disciplina. Eu tenho alguns pacientes que preferem usar o aparelho fixo, tá? E não tem nada errado quanto a isso. Interessante também. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Preferem usar o aparelho fixo porque acham que não vão ser regrados para o aparelho alinhador. Tudo bem também. Dá para utilizar, ainda existe o fixo, né? E tem alguns pacientes que ficam no híbrido, que daí colocam o fixo, acham que não são regrados, depois mudam e vão pro alinhador. Ou ao contrário, começam no alinhador, veem que não consegue ou não consegue ter uma evolução, eu vejo também, e faço a mudança, troco por fixo. Então, existe isso ainda na nossa cultura. Mas está uma coisa relacionada assim, ó. É um tratamento. É um tratamento. As pessoas com aparelho alinhador, aparelho fixo, outro aparelho, é um tratamento. Elas têm que saber que estão sendo submetidas a um tratamento que precisa de fazer coisas para esse tratamento funcionar. Quando vai lá no médico, voltando, puxando para o médico, o problema, né, doutor? Quando vai lá no médico, o médico pede os exames de sangue. Se não fizer os exames de sangue, o médico tem como saber? Não tem, né? Um insumo para... Um insumo, né? Bom, começou a terapia. Passou um tempo, o médico pediu de novo os exames para ver como é que foi a evolução. Não fez os exames, tem como saber? Não tem, né? Então, há essas... Eu estou fazendo uma ligação aqui com a medicina porque o doutor médico aqui, né? Há essas coisas que a pessoa tem que entender, que está em um tratamento ortodôntico, um tratamento médico, um tratamento odontológico. Essas precisa ter algumas regrinhas a ser seguidas. E muitas vezes quando finalizava assim o tratamento no convencional com o fixo, ainda se tinha a colocação das contenções, né, principalmente na arcada inferior, né, na parte inferior da boca. Ainda se coloca essa tipo de contenção no tradicional? Se coloca no invisível? Não coloca? Como é que está essa questão? Tá. No tradicional, o alinhador tinha muito estudo de caso por muitos anos até se definir uma forma de fazer. Foi-se feito de uma forma por umas pessoas, de outra para outras pessoas, outras escolas, lá na década de 70, 80. Aí se definiu qual é a forma melhor, que era usar a contenção fixa embaixo, colado nos 6 dentes da frente, pelo período de até 2 dias antes de morrer. Ou seja, para sempre. E na parte de cima, uma contenção móvel, com o céu da boca, um fiozinho que vinha pela frente dos dentes, de tirar e colocar, pelo uso de
2 anos, 1 ano e meio, tá? Para dormir. Tinha algumas terapias que era todos os dias, o dia inteiro. Era mais ou menos isso, tá? No alinhador invisível, hoje está assim. Eu preconizo assim. Ainda está com espaço para preconizações. Uns preconizam assim, porque a terapia de estudo no alinhador não é tão grande quanto já aconteceu no aparelho fixo, que chegou no momento e determinou-se, tá? Ainda está em viés. Eu utilizo assim, a gente faz 2 contenções de remover, igual ao alinhador, só um pouco mais espessa, que a pessoa usa por 3 dias direto, manhã, tarde e noite, depois usa só para dormir, em cima e embaixo, pelo período de 3 meses. Em 3 meses ela retorna, coloca a contenção fixa embaixo, colado nos 6 dentes da frente, e continua com a móvel em cima, como um alinhador. Essa móvel em cima usa só para dormir, pelo período de 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio, remove a contenção de cima e continua com a fixa até 2 dias antes de morrer. Se descobrir, em 2 dias pode tirar. Se não descobrir, continua não até precisa morrer. devolver. Não precisa devolver. E quem está em dúvida hoje, né? Qual a mensagem que o senhor deixa, assim? Quem está em dúvida, óbvio que tem que fazer o seu acompanhamento de rotina, né, diariamente, mas qual que é a mensagem que o senhor deixa para quem está nos ouvindo, nos assistindo, sobre a questão de buscar hoje o atendimento da formação ali na questão dos aparelhos? Eu acho que assim, se o profissional se aquele profissional que tu faz essa terapia de alinhadores, poderia perguntar para ele. Se esse profissional não faz tratamentos, poderia pegar informações com outros profissionais que fazem. Eu acho que tem que saber umas coisas assim, entre o alinhador. Eu acho que o principal é saber quem vai tratar. Se a pessoa que faz o tratamento de alinhador, o dentista que vai fazer o tratamento de alinhador, sabe o que está fazendo, se tem resultados ou não, tá? Porque hoje todo dentista pode fazer tratamento com alinhador no Brasil. A pessoa não é ortodontista, infelizmente, no Brasil está liberado para o dentista que não tem especialização na área fazer tratamento de alinhador, né? Como está liberado para o dentista, para outro biomédico, para outro fazer um tratamento de botox, por exemplo, sem ter especialização, ou médico pode fazer um botox, né? Então está liberado a compra. Então na ortodontia é a mesma coisa. Hoje está liberado para todos os dentistas comprar alinhadores. Mas se vão fazer da forma correta, se vai ser feito a terapia correta, se vai fazer dar resultado, é outra coisa. Então acho que buscar especialistas em ortodontia é o primeiro passo. Então não é só o aparelho, é saber quem vai manejar o aparelho. Quem vai manejar o aparelho. Isso aí eu acho que é o principal. O aparelho, assim, é um dispositivo que, se mal conduzido, não vai levar aquilo que precisa. Então, eu acho que é o principal. Acho que é o profissional, se ele é especialista em ortodontia ou não é. Então, perfeito. Então fica a dica, né? Essa dica. Cuidem da sua boca, né? Não esqueçam que também faz parte da saúde, né? E muitas vezes a gente deixa para um segundo plano, mas quanto mais tarde, maior vai ser o problema que possa estar demorando para buscar a solução. Agradeço, Dr. Leduan, por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje. Quero lhe entregar um agradecimento aqui da tua rádio. Que legal. E foi muito esclarecedora a nossa conversa. Acho que foi muito proveitosa para os nossos ouvintes, assim como foi para mim. E mais uma vez, nosso muito obrigado. E gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, ao Hospital Cristo Redentor, a Imunize Clínica de Vacinas, a Solucione Imóveis, a Alticiane Laboratórios,
ao Dr. Rodrigo Balottin, urologista, ao Dr. Pedro Bittencourt, cardiologista, a Deliciare, a GSB Áudio e Vídeo e ao Odonto Rico. E agradecer a você também que nos acompanhou em mais esse episódio do Saúde e Bem-Estar Podcast e convidá-los para nos acompanhar na próxima semana, que estaremos com mais uma temática falando sobre saúde. Até lá!